Começamos assim o 12º seminário Viva Vox. Apresentamos hoje os alunos do professor Rafael Rodrigues, da Federal de Goiás. Então, começando a noite, temos Brené Bruneto, Oliveira Silveira, que está fazendo um trabalho notável sobre Antístenes de Atenas, e, na minha opinião, um dos maiores filósofos da antiguidade. Então, passo a palavra imediatamente para você, Brené. Obrigado aí, Aldo. Boa noite, todo mundo, né? Então, eu vou começar aqui minha apresentação sobre o Antístenes. O que eu fiz hoje aqui foi basicamente um recorte, né, da minha dissertação, né, sobre o Antístenes, né? Ela está intitulada como Antístenes de Atenas, né, ou as origens do cinismo antigo. Deixa eu compartilhar o documento aqui. Então, minha tela já está aparecendo aí para vocês? Tá, coloquei agora. Se você puder, aperta o botãozinho aqui para aumentar, para fazer tela cheia, tem aquele botãozinho de tela. É isso aí. Agora apareceu aí, né? Então, coloquei aqui o título como Antístenes de Atenas, né? Entre lógica e ética, vai ser justamente o caminho que eu quis trilhar, né? O recorte que eu fiz de toda a dissertação para apresentar aqui hoje, né? Que eu não vou apresentar toda a dissertação, né? Só um pequeno recorte para mostrar a ligação que o Antístenes faz entre lógica e ética, né? Então, o objetivo principal, né, é investigar as relações entre lógica e ética no Antístenes, né? Como eu disse. As principais fontes que eu utilizei, tanto para a apresentação quanto principalmente para a dissertação, né, foi, obviamente, o George Laërce, né? Mas além do George Laërce, a gente encontra vários fragmentos do Antístenes, né, em diversos autores, né? É tudo muito fragmentado, né? Então existem algumas coleções, né, como por exemplo a da Caíse, né, que é a Antístenes Fragmenta, onde ela reuniu uma boa quantidade aí de fragmentos do Antístenes e compilou num único livro, né? Tem a versão também do Gian Antonio, né, no qual ele compila ali os fragmentos de vários socráticos, né, incluindo o Antístenes, né? Porém, a que eu fiz mais uso tanto na minha dissertação quanto para essa apresentação foi a versão mais recente, né, que foi lançada em 2016, né, pela Price, intitulada Antístenes of Athens, né, onde ela coloca os textos, ela traduz, né, os textos para o inglês, né, e faz também alguns comentários, né, nesses comentários são bons comentários, assim, de uma forma geral, né? Porque ela explana, assim, toda a historicidade, assim, dos debates, também dos fragmentos, né? Coloca ali alguns autores, tanto de posições contrárias, né? Inclusive, acerca de uma determinada passagem, né? Então, um livro, assim, que eu considero bem completo, né? Tem algumas falhas, obviamente, mas é um texto bem cheio, né? O livro dá aí quase 800 páginas. Então, se você pensar que de um filósofo que sobreviveu dois textos originais, né? Que é o Ajax e o Odisseu, são textos do Antístenes que sobreviveu. A passagem do George Laërce, né? E alguns testemunhos, você vê que ela realmente produziu bastante, né? Então, de uma forma geral, eu coloquei aqui também uma breve biografia do Antístenes, né? Ele viveu ali entre 445 a.C. e 365, né? Foi discípulo do Sócrates, né? Obviamente.
E ele era considerado um notus. E o que era um notus ali na antiguidade? Um notus, ele era uma pessoa, obviamente não era um cidadão, né? Era uma pessoa que era nascida de um pai ateniense com uma mãe estrangeira. Esse era o Antístenes, né? Ele tinha um pai ateniense e uma mãe estrangeira. E por causa disso ele não tinha uma plena cidadania, né? E existem várias passagens, né, onde ele é criticado, né, por não ser um cidadão pleno, né? E aí ele refuta esse pessoal, né? Ele tira esse pessoal de tempo, né? Por conta disso, né, segundo George Laërce, né, segundo algumas fontes, ele ensinou lá no ginásio, fora dos muros de Atenas, né? Porque ele não tinha cidadania, ele ensinou fora dos muros de Atenas, né, num ginásio chamado... agora fugiu o nome aqui. Era um ginásio dedicado ao Hércules, né? Ao Cinosarges, perdão. E nesse ginásio dedicado ao Hércules, se vocês perceberam, o Hércules é uma espécie de Notus também, né? Ele era filho de uma divindade com uma mortal, se eu não me engano, né? Então, você vê a relação aí tanto do Antístenes quanto com o local, né? Então, eu coloquei aqui uma passagem interessante aqui do George Laërce, né? Que ele fala aqui, né? Inicialmente ele, né, o Antístenes, foi ouvinte do retor Gorgias, né? E dele adotou o estilo retórico em seus diálogos, especialmente, aí ele vai falar o nome dos diálogos, né? Que é o Verdade e os Protéticos. Posteriormente, ele se agrupou com Sócrates, e de Sócrates ele pegou sua carteria e emulou sua apateia, né? Iniciando assim o cinismo, né? Então, a gente vê aqui que do Gorgias, segundo George Laërce, o Antístenes adotou o estilo retórico, principalmente nos seus diálogos, em especial nesses dois diálogos, né? Verdade e Protéticos. Depois, ele se juntou com Sócrates. E do Sócrates, ele pegou o quê? Pegou a sua parte mais prática, né? Emulou e pegou sua carteiria, né? Força de caráter, né? Digamos assim, e emulou sua apateia, né? Que é uma virtude importante aí, principalmente para o pessoal que estuda estoicismo, né? E iniciou o cinismo. Aqui eu coloquei aqui que, conforme a gente viu antes, né, o Antístenes ele adotou o estilo retórico, né, nos diálogos dele, né? E, ou seja, ele foi um escritor assim bem importante na época dele, né? Inclusive eu coloquei alguns testemunhos aqui, ó, o Ateneu, por exemplo, ele relata lá nos Sábios no Jantar, né, que o Teopompo, ou seja, era um contemporâneo do Antístenes, né? E do Platão também, ele afirma em seus Contra as Diatribes de Platão que alguns dos diálogos do Platão são plágios dos diálogos de Antístenes. Isso é uma passagem do próprio Ateneu, né, relatando sobre o Teopompo, né? A gente vê também o Diógenes Laércio, lá no passo 14, ressaltando que entre todos os socráticos, o Antístenes ele é o único elogiado por Teopompo, alegando inclusive que Antístenes conseguia, através dos seus discursos, né, conquistar qualquer tipo de ouvinte, né? O George Laërce também menciona que o Perseu de Sítio, né, que era um estoico, discípulo de Zenão, né, que o Perseu acusa Ésquines de plagiar 3 obras de Antístenes, né, lá no passo 61, né. Epiteto também, lá nas Diatribes, né, coloca Antístenes como um bom escritor junto com Platão e Xenofonte. Frontão, ele compara 2 escritores, né, considerados por ele como inferiores a Platão e Xenofonte e Antístenes, né. Fóssil também diz que Frínico, né, um autor aí do final do século II, classificou Antístenes junto com Platão e Demóstenes, né, como um dos melhores escritores do puro estilo ático, né?
Longino, ele chegou a agrupar Platão, Xenofonte, Ésquines e Antístenes como excelentes escritores, né? E por fim tem o imperador Juliano, né? Na sua oração 7, ele também insere Antístenes em conjunto com Platão e Xenofonte, né? Lá no rol dos bons escritores, né? Então, assim, no final das contas, eu juntei aqui essas fontes aqui só para mostrar que a própria antiguidade considerava o Antístenes como um excelente escritor, né? E a gente vê isso em Cícero também, eu acho que eu não coloquei aqui, né? Eu não coloquei, mas o Cícero também, ele fala que leu o, um dos diálogos do Antístenes e considerou excelente, né? Então, assim, a gente vê que o Antístenes ele tinha uma grande importância ali no mundo antigo, né? E essa importância ela foi se perdendo, né? Ao longo dos estudos, né? Algumas pessoas vão ressaltar que esse declínio dos estudos de Antístenes se deve principalmente por conta do pouco material sobrevivente, né? Mas também por algumas acusações, como por exemplo a de Hegel, né? Que vai falar que Antístenes e os demais cínicos não tem mais nada, não tem nada a acrescentar, né? Porque não é nem ciência o que eles fizeram ali, né? Aqui eu coloquei essas razões históricas que eu dei um pulo aqui, né? É só para ressaltar sobre um probleminha referente à biografia do Antístenes, né? Que alguns autores colocam, né? Segundo alguns autores, o Antístenes ele não foi mestre do Diógenes de Sinope, né? Tal como o Diógenes Laércio fala para a gente, né? E isso se dá por conta de algumas razões históricas, né? E mais precisamente acerca de uma incompatibilidade histórica através da análise numismática de algumas moedas feitas por um autor chamado Seltman, né? Uma dessas moedas é essa que eu coloquei aqui, né? E a gente conhece bem, né, aquela história do Diógenes. O Jorge vai detalhar mais precisamente, eu acho, né, na próxima apresentação, Jorge, né, que vai falar sobre o Diógenes. Mas tem aquela historinha, né, que o Diógenes falsificou a moeda e depois da falsificação ele foi para Atenas e conheceu o Antístenes, né? E aí essas moedas aí que o Seltman analisou, segundo ele, elas são datadas aí de 350 a.C. O Antístenes ele morreu antes disso. Ele morreu, conforme a gente viu aqui, em 365, né? A data assim mais provável da morte dele, né? Então, existe uma certa incompatibilidade histórica, segundo o Seltman. Aí, essas questões mais detalhadas aí dessa análise dele e também uma possível refutação dessa análise eu faço na minha dissertação, né? Não vou aprofundar aqui, porque não é bem o objetivo da apresentação, né? E tem também as razões filosóficas, né? Do Antístenes não ter sido mestre do Diógenes, né? Algumas razões são: primeiro, ele põe uma possível razão para o Diógenes, para o Antístenes ser mestre do Diógenes, né? A relação seria que os dois colocam o Pônus e a Idoné como inimigas, arqui-inimigas, digamos assim, né? Ok, até aí beleza. Esse é o ponto em comum. Mas aí existem as divergências. O Antístenes, por exemplo, ele era um lógico, considerado aí por alguns como neo-eleata, mas ele era um lógico. O Diógenes, por outro lado, ele criticava os megáricos, né, que eram os herdeiros aí dessa lógica neo-eleata, né? O Antístenes, ele foi um interpretador aí do Homero, né? Enquanto que o Diógenes, por outro lado, ele criticava os gramáticos, né? Por quê? Porque os gramáticos estavam se preocupando ali em analisar a virtude do Odisseu, do Ulisses, mas esquecia de analisar a própria virtude, né? Enquanto que o Antístenes também se preocupava com retórica, né? O Diógenes criticava os retóricos, né? O Antístenes, segundo os autores, era um asceta moderado, né? Um asceta moderado que a gente vê, por exemplo, ali no Xenofonte, né? E o Diógenes era um asceta extremo, né? Era mais extremista, né? O Antístenes, ele aprendeu e ensinou,
e o Diógenes, por outro lado, ele criticava todo mundo, né? E tem algumas passagens também que o Antístenes ele critica o incesto, né? E segundo os autores, o Diógenes ele baniu com tudo isso com a sua anaideia, né? Então são essas diferenças aí que os autores colocam entre o Antístenes e o Diógenes para alegar que o Diógenes não foi discípulo do Antístenes, né? Segundo eles, os responsáveis por fazer essa ligação entre Antístenes e Diógenes foram os filósofos estoicos e aqueles autores de sucessões, né? Que a gente vê como Diócles, né? Que você vê toda hora lá no Diógenes Laercio, né? Segundo não sei quem nas suas sucessões, né? Então são esses dois responsáveis. E por que eles fizeram isso? A teoria mais aceita é que eles queriam se ligar a Sócrates, né? Os estoicos queriam se ligar a Sócrates, e o único meio de se ligar a Sócrates era por meio dos cínicos e depois por meio de Antístenes, né? Ligar Diógenes com Antístenes, e Antístenes, obviamente, era discípulo de Sócrates, então ali eles conseguiriam fazer a ponte, né? A ponte seria Sócrates, Antístenes, Diógenes, Crates, Zenão, e por aí vai, né? Os demais históricos, né? Então vamos lá ao que interessa, né? Que é a nossa parte aí da lógica, né? Eu começo então com o testemunho de Epiteto, nas suas diatribes, né? Onde ele diz que para o Antístenes a arque da paideia, né? A arque da paideia, né? Ou seja, o início e da educação, né? Da instrução é a episkepsis ton onomaton, né? Ou seja, é a investigação dos nomes. E se a gente analisar essa diatriba em questão, a gente vai ver que ali o Epiteto está fazendo uma defesa da importância da lógica, né? E quem ele usa? Ele vai usar justamente, entre outros autores, né? Se eu não me engano, ele fala do Crísipo também, né? Do Sócrates de Xenofonte, mas entre outros autores ele vai falar do Antístenes. E ele diz que para o Antístenes, o início aí, né, da aprendizagem se dá através da análise dos nomes. Isso nada mais é do que lógica, né? E curioso que se a gente passar ali para o Diógenes Laércio, lá onde ele fala sobre os livros do Antístenes, mais precisamente no tomo 7, a gente vê que os primeiros escritos que o Antístenes tem ali, no tomo 7, tem justamente esse nomezinho que o Epiteto falou, né? O primeiro título ali é sobre a educação ou sobre os nomes, né? Ou seja, é bem provável que o Epiteto, quando ele mencionou o Antístenes e falou sobre a educação e sobre a investigação dos nomes, ele esteja mencionando justamente esse livro aqui. Então, muitos autores que trabalham Antístenes, eles acreditam que o Epiteto leu diretamente da fonte, ou seja, leu Antístenes lá na fonte mesmo, precisamente esse livro para falar essa frase aqui. Posteriormente, o próximo livro é sobre o uso dos nomes, né? E esse uso dos nomes, né? Essa creses, onomaton, né? Que a gente vai falar, a gente vê também o Epiteto usando isso para o Antístenes, né? Ele, em um outro trecho, se eu não me engano, aí já é lá no livro 3, estou falando aqui de cabeça, né? Mas eu acho que é lá no livro 3, naquele livro 22, onde ele vai falar sobre os cínicos, né? Ele vai falar que, se eu não me engano, é ali, não tenho muita certeza, mas ele vai falar que o Diógenes, ele afirma que o Antístenes libertou ele, né? Quando ele ensinou a cresis ton
fantasion, né? Ou seja, o uso das representações, né? Novamente, isso é questão do uso, né? Então a gente vê que para o Antístenes parece ser importante tanto a investigação para depois fazer o bom uso desses nomes, né? Então a gente parte de uma investigação para depois fazer a creses, né? O uso, né? E o quarto livro ali, ó, a gente vê que vai cair na questão da doxa e da episteme, né? Então, parece haver uma ligação, né, entre a educação dos nomes para depois passar para o uso dos nomes para a questão da episteme, né, para a questão do conhecimento. E então a gente passa aí para lógica em si do Antístenes. Separei aqui, não coloquei todas as frases, né, mas eu separei aqui os testemunhos chaves sobre a lógica do Antístenes. A gente vai encontrar em Georges Laërce, no passo 6, no livro 6, no passo 3, né? Na Metafísica do Aristóteles e em Alexandre de Afrodísias, né? Um no comentário à metafísica e outro no comentário aos tópicos. Não vou colocar todas as passagens, porque algumas delas ficam bem repetitivas, né? E não coloquei a passagem completa, só as passagens mais importantes assim mesmo, né? Georges Laërce, ela é uma frase curta, né? Ele diz assim, ele fala que o Antístenes foi o primeiro a formular o que é o Logos, né? E ele diz que o Logos é, aí eu coloquei um complemento como fórmula, né? Mas você pode pôr é aquilo, enfim, né? Então, o Logos é a fórmula que mostra, né, o que uma coisa era ou é, né? O que era ou é uma coisa, né? E aí a gente vê que ele usa aqui delum, né? Delum, que é mostrar, né? Curioso que ele não usa esse semaine, né? Que seria mais no sentido de, ao invés de mostrar, de explicar, né? Então, um discurso para o Antístenes, ele não tem a intenção de explicar, ele tem a intenção de mostrar. Mas aí a gente vai pensar, como? Mostrar como, né? Segundo a minha tese, né, lá na minha dissertação, a resposta vai estar em Aristóteles, né? Lá na metafísica. Nesse passo aí da metafísica, Aristóteles diz, portanto, a aporia que deixou perplexos os antistenianos, né? E aquelas pessoas sem instrução, aí que é o Aristóteles tirando o pessoal aí que gosta do Antístenes de tempo, né? Mas enfim, né? Tem certa ocasião. Ele diz que não é possível, aí então vamos ver o que os antistenianos pensam, não é possível definir o que uma coisa é, pois uma definição é um discurso longo, mas é possível demonstrar, esse é um complemento meu, ou então mostrar, né, para ficar mais parecido com o Georges Laërce, como tal coisa é, e ensinar isso. Por exemplo, a prata. Uma pessoa não pode definir o que a prata é, mas ela pode demonstrar ou mostrar e ensinar que a prata é como o estanho. Então, para o Antístenes e para os seus seguidores, né, a gente não pode definir o que uma coisa é, mas pode mostrar como ela é. Então, eu não posso falar o que é a prata, mas eu posso dizer que ela é como o estanho. Existem outras coisas também que vai entrar aí na lógica do Antístenes, né? Por exemplo, sobre a impossibilidade de dizer falsamente, né? De contradizer, né? Mas nesse momento aqui não é de grande interesse para minha apresentação. Eu exploro esses temas lá na minha dissertação, né? Essa questão da impossibilidade de dizer o falso e de contradizer, né? Coloquei aqui a título de curiosidade só para quem se interessa pelo tema, né? Onde vocês podem encontrar, né? Que é uma passagem bem famosa, né? Essa ideia do Antístenes de que é impossível dizer falsamente, né? E também de gerar uma contradição.
a gente encontra no Aristóteles na Metafísica e nos Tópicos. Em Alexandre de Afrodísio, a gente encontra no Comentário à Metafísica e no Comentário aos Tópicos. Em Asclépio, a gente encontra essa passagem no Comentário à Metafísica do Aristóteles. Em Elias, a gente vê no Comentário às Categorias do Aristóteles. E no Próculo, a gente encontra ali no Comentário ao Crátilo de Platão também. Todos eles relatando ali sobre como o Antístenes pensava acerca dessa impossibilidade de dizer falsamente, né? Mas, assim, no fundo, o que eu quis concluir assim, com a lógica do Antístenes? Para o Antístenes, o logos, o discurso, na verdade, né? Ele vai mostrar o que uma coisa é, ou seja, ele não vai dizer o que é. O que significa esse o que é, né? É a essência, né? É aquilo que o Sócrates procurava, né? O que é a coragem, é o tieste, né? O que é a virtude, o que é... Então, se o Antístenes topasse com Sócrates, na verdade ele topou, né? E ele diria que é impossível dizer o que é essa coisa. Provavelmente, segundo a minha teoria e de alguns outros também, né, que foi onde o que eu concluí na minha dissertação, é que o Antístenes tirou essa impossibilidade justamente do Sócrates. Ele viu ali que o Sócrates ele caía em muita aporia, né, através das suas investigações sobre o que é tal coisa, né. Então, esse tanto de aporia gerou, digamos que um certo desgaste no Antístenes e meio que por causa disso ele tirou essa conclusão, né? Então, para ele, a essência, né, o horos da ousia, a definição da essência, perdão, né? A definição da essência é impossível porque a definição exige um discurso longo. Esse discurso longo ele vai se prolongando até o infinito. Então, no máximo, a gente vai poder mostrar o que é através do como, né? Do como. E esse como vai ser o que o Antístenes chama de oikeios logos, né? Que é um discurso adequado, né? E é através, esse discurso adequado se dá através do pragma, né? Através da coisa, mostrando o que o pragma é, o que a coisa é, né? Como ela é, né? E qual é a relação disso com a ética? Aí eu já não tenho mais a apresentação aqui, porque eu também caí naquele probleminha que eu pensava que a minha apresentação seria na semana seguinte, né? Mas, enfim, qual que é a relação com a ética? Tem uma passagem ali no Joyce Laércio que o Antístenes ele vai falar que a virtude ela é como a força socrática. A iscos socráticos, socráticos iscos, né? E vejam só, ali o Antístenes, ele não diz o que é a virtude. Se você perceber bem, ele não diz o que ela é, ele diz como ela é. E como ela é? Ela é como a força do Sócrates. E que força é essa? Aí você vê que ele está mostrando, né? Como a força do Sócrates é como ele viveu. É como ele viveu, é como ele morreu, é como ele se manteve ali na prisão, né? Então, você vê que ele não está falando o que é, de uma maneira meio que abstrata. Ele está mostrando, ó, a virtude é como Sócrates viveu, é como a força do Sócrates, né? É como Sócrates ficou ali no frio pensando, né, lá no banquete do Platão, né? É como Sócrates se manteve corajoso diante de seus inimigos, né, na guerra. É como Sócrates se manteve seu caráter, né, durante as suas acusações, né, diante da morte, né, e tal. Então, ou seja, é tudo através do como, né, não é o que a coisa é. E isso, essa consequência, a gente vai ver, inclusive, no próprio... Deixa eu parar a apresentação aqui, porque já não tem mais, né? E essa consequência a gente vai ver, inclusive, no próprio cinismo. Por exemplo, vou dar só uma passagem de exemplo. Uma passagem famosa no Diógenes, né? Que durante as diatribes do Platão, o Diógenes Laércio vai dizer, né?
durante as diatribes de Platão, o Platão definiu o que era o homem, né? O homem, o Platão, era um animal bípede sem penas. Essa é a definição. O que é o homem? O homem é isso. E o que o Diógenes faz? Ele pega uma galinha e depena ela, né? E joga lá no meio da aula do Platão. E por causa disso, o Platão renomeou a sua definição de homem, né? Ou seja, ali o Diógenes, ele meio que está afirmando o próprio pensamento do Antístenes, né? Dizendo que é impossível definir o que uma coisa é. É possível apenas mostrar como uma coisa é, né? Então, foi meio que esse o caminho que eu segui na minha dissertação. Acho que eu consegui fazer um resumo bem resumido aqui. E era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado, Brenner. Vamos passar para as perguntas. Enquanto o pessoal está fazendo... Deixa eu ver. Raquel, pode falar. Obrigado. Parabéns, adorei a apresentação. Muito importante, eu acho, né? Trazer o Antístenes, fazer esse resgate. Então, tenho duas questões, né? Primeira, mais uma questão de curiosidade mesmo, do que você pensa sobre isso, né? Que eu acho intrigante o fato dele ter um texto também perdido que se chama Aspásia, né? Assim como Ésquilo. Então, ele é um dos socráticos que tem um texto dedicado à Aspásia, mesmo a gente tendo outros testemunhos dele, né? Com falas misóginas, como na época era muito comum, essa coisa de um certo ódio às mulheres, ao mesmo tempo ele tem esse texto que falava da Aspásia, né? Já ali parece, pelos testemunhos que a gente tem, e ele já indicava que a Aspásia era logógrafa do Péricles, né? Inclusive tem aquele episódio super engraçado que ele fala do Péricles chorando, porque a Aspásia vai ser processada, ela vai ser presa, né? Condenada, e aí ele chora ainda, ele fala que ele chora ainda mais do que quando ele perdeu as posses, né? Então, assim, aí a minha pergunta se relaciona também a isso. A questão da Aspásia e o aspecto cômico, né? Como, de certa forma, é também, na minha visão, um recurso retórico, assim. Então, se você puder comentar dessas duas coisas, eu acho legal e parabéns, viu, pela sua pesquisa. Obrigado. Aí eu respondo um por um ou pego todas as questões? Como vai ser? Pode responder um por uma, Brenner. Não, tá bom. Então, primeira questão das pazes, né? É curioso, né? Porque assim, se não me falha a memória, tem uma passagem do Antístenes que, inclusive, acho que vai ser usada muito pelos estoicos depois, que ele diz que a virtude, ela vale, ela é a mesma tanto para o homem quanto para as mulheres, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, tem essa passagem no Antístenes. Ela é bem conhecida aí em alguns históricos, né? Também esse pensamento, né, da igualdade da virtude no homem e na mulher. Agora, a questão das pazes em si, um dos meus objetivos, eu ainda não cheguei lá, né? É analisar justamente todos esses tombos do Antístenes e as suas relações, né? Eu tenho uma teoria de que cada tomo do Antístenes que o Diógenes deixou para a gente ali, ele tem uma relação com o primeiro título. Por exemplo, lá no tomo 1, o primeiro título vai ser meio que o carro-chefe para a interpretação dos demais livros ali do mesmo tomo. Essa é uma visão que eu tenho, é uma visão que eu quero tentar relacionar num texto posteriormente. E no Das Pazes eu ainda não cheguei. Eu ainda, na verdade, estou no tomo 1, né? Porque eu não trabalho bem devagar, né? Então, eu quero chegar lá ainda, ver o que os autores trabalharam em cima desse trecho. É difícil, né? Porque assim, a gente tem só o título, né? Então é muito complicado, né, fazer algumas relações, né? Tem alguns tomos que vão ser bem problemáticos,
Mas eu quero chegar lá nesse da Aspásia também, né? Porque a Aspásia ela é uma figura bem emblemática, né? Porque a gente vê ela ali no Sócrates também, né? A relação dela com o Sócrates. Então, infelizmente, dela eu não consegui ver muita coisa ainda, né? A outra questão, deixa eu ver, seria a respeito do cômico, né? Isso eu chego a mencionar na minha dissertação. No Antístenes, a gente vê certas passagens cômicas, né? Por exemplo, aquela que eu mencionei do oráculo, né? Ela é uma passagem engraçada, né? A gente ri, né? Quando a gente fala, quando o Antístenes falou pro cara lá, né? Então por que você não morre, né? É algo engraçado, né? Só que a gente vê isso mais forte, muito mais forte no Diógenes, né? Eu acho que o Geórgio, quando for apresentar sobre o Diógenes, vai falar muito da questão do humor, né? E a gente vê isso muito mais forte. Na minha dissertação, eu explorei que o cinismo ele tem dois lados, né? Que é o sério e o cômico. E o Antístenes, ao meu ver, ele seria responsável pela criação do lado sério do cinismo. Não é que não tenha parte cômica, né? Tem, como por exemplo essa passagem que eu mencionei. Mas assim, ele é mais responsável pela criação do lado sério. Enquanto que o Diógenes, ele faz a criação do sério, ele transforma o sério em cômico. Então ele gera o sério cômico no cinismo. Então, na minha dissertação, eu coloco os dois como responsáveis pela criação do cinismo, o Antístenes como responsável pela criação da parte séria, ou seja, pelos fundamentos filosóficos, né, do anti-intelectualismo, que gera justamente por causa da sua lógica, enquanto que o Diógenes vai pegar esse anti-intelectualismo sério e vai gerar uma certa comicidade nele. Então, seria essa meio que o que eu trilhei na minha dissertação. Muito massa, obrigada, viu, Brenner? Parabéns. E só uma pergunta: sua dissertação já está online, disponível? Em repositório, essas coisas, ou ainda não? Não, tá sim, tá sim. É só Se você joga lá no Google Antístenes de Atenas ou as origens do cinismo antigo, né? Aí você consegue Ótimo. encontrar. Tá bom, que eu quero ler. Obrigada. Nada. Legal. Fala, Joelson. Brendo, parabéns, viu? Obrigado por trazer esse filósofo para a gente aí. Eu sei como deve ser difícil trabalhar com poucas fontes, ou às vezes muitas, mas todas fragmentadas, como a gente trabalha no estoicismo. Então, você tem essa dificuldade com pouco também e com muito. É interessante. E muitas delas se repetem realmente, como você disse. Muitas passagens semelhantes. Então, para você dar um sentido àquilo, isso tudo, eu acho. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que você falou muito, eu só queria que você pudesse dar uma ênfase maior nisso, explicar que você pega o delol, né, o verbo que é mostrar, e você coloca demonstrar. Né? Você diz, olha, e traduz por demonstrar. Em grego também você tem outra palavra para demonstração, que seria o elencos, certo? Que é uma demonstração. Em português, no caso, o mostrar, em grego também seria revelar. Você mostra, você revela. E o elencos você demonstra. Que em português seria uma cadeia de raciocínios para você chegar a uma conclusão. E isso me confundiu um pouco. Será que... Eu queria que você explicasse melhor por que demonstrar realmente para o verbo delol, entendeu? Você acha que foi realmente a palavra mais adequada para isso? Na apresentação eu falei mostrar e no texto eu pus demonstrar, né? Eu acabei confundindo. Mas o meu objetivo era mais no sentido de mostrar mesmo. É como se fosse apontar mesmo o dedo. Tem um autor que chama, eu não sei como vai se pronunciar em inglês, né? Não sei se é Navia ou Navia, né? Que ele vai dizer que ele vai meio que tentar traduzir isso aí como realmente apontar o dedo.
É como se estivesse mostrando mesmo, ó, é aquilo ali, ó, apontando mesmo. Então, eu coloquei como demonstrar no texto, mas na minha fala eu sempre tentei falar mostrar, né? Porque é meio que apontar. Fica confuso, Fica mais para confuso, né? português, né? Em E grego, porque você tem a questão do revelar, né? Isso sim, também me incomodou. O que seria essa? Eu não sei, eu acho que o que seria essa revelação, o Delol como revelar, não é? é, Aí eu fiquei confuso nisso, mas eu entendi. sim. Tem autores que vão trabalhar como revelar, que é É, o Aldo Brancati. Ele vai trabalhar esse Delon aí como revelar. Só que no final das contas, ele faz uma certa diferença com elencos que a gente vê no sim, Platão. certo. Segundo ele, o Sócrates do Platão, ele trabalha com uma divisão, por exemplo, quando ele vai investigar uma certa coisa, ele trabalha com uma divisão de, de espécies. Enquanto que o Antístenes, quando ele vai investigar um certo nome, ele trabalha com uma divisão de classes. Aí ele faz uma certa diferença entre classes e, e, e ideias ou espécies, né, digamos assim, que é o Sócrates do Platão, né? Aí ele trabalha umas certas diferenças ali. Então, mas no meu caso ali, eu trabalhei mais como mostrar mesmo, no Ok, sentido de ok, apontar o dedo. Isso. ok, obrigado. Perfeito. Na verdade, tinha outras questões, mas o tempo agora ficou curto. Mas fala só um pouquinho, Brenner, dessa questão do Crédito Fantasion, porque esse é o tema que já falamos, né? E é interessante porque a questão da fantasia, podemos falar de fantasia já em Antístenes. Eu sei que, de acordo com a Kelly Rudolph, né, que ela está escrevendo há algum tempo um artigo sobre fantasia e Demócrito. Então, em Demócrito já aparece esse conceito, já circula, certo? Mas agora eu não sei em Antístenes se esse conceito circula também. Né? Isso aí dá pano para manga, viu? Eu diria que isso aí dá uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, viu? Porque, assim, a gente vê que a questão dessa palavrinha da creses, ela é muito importante no Antístenes. Só que ela é importante na questão dos nomes, né? Na questão lá da lógica, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão da fantasia, ela vai aparecer ali praticamente ali em Antístenes, né? Tem uma outra passagem de Joyce Laerce, né, que é no passo 70 e 71, se não me falha a memória, né? Que o Joyce Laerce, falando sobre o Diógenes de Sinope, né, diz que a ascese, né, o treinamento, né, ele é importante justamente para a questão das fantasias, né? Uma passagem ali que gerou até livro, né, de uma autora chamada Guli Kazé, né? Só que, do meu ponto de vista, a questão das fantasias em Antístenes, aí eu já acho mais complicado. Por quê? Porque a gente não tem muito material além desses dois trechos, né? Mas o que me chama muita atenção é porque é o que vem antes, né? O creses, né? O uso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o epiteto parece que está bem antenado nos textos do Antístenes, parece que ele mesclou um pouco o que ele leu do Antístenes mesmo com o que ele trabalha, né? Que é a questão das fantasias, né? Então, é bem complicado. Eu diria, igual eu disse, eu diria que dá uma tese, sim, viu? Porque dá uma baita de uma análise. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Brenner. Brilhante apresentação. Então,